Existe uma frase do Zubeldia que pode mudar completamente o futuro do Fluminense. E o problema não é apenas o que ele disse. O problema é o que essa declaração pode significar daqui para frente. Porque enquanto um treinador afirma que não vê jogadores da base prontos para serem titulares, isso não mexe apenas com o time de hoje. Isso mexe com o Xerém, com o planejamento do clube e até com o futuro financeiro do Fluminense. E o mais curioso é que essa história parece muito maior do que uma simples entrevista. Vou te mostrar o porquê. Quando o Zubeldia falou que hoje não existem jogadores da base preparados para assumir a titularidade, muita gente interpretou como apenas uma análise técnica. Mas será que foi só isso? Ou essa frase revelou a maneira como ele enxerga Xerém? Porque existe uma diferença enorme entre dizer que um garoto ainda precisa amadurecer e simplesmente não abrir espaço para esse amadurecimento acontecer. E é justamente aí que começa o maior debate. Agora pensa comigo. Quantos jogadores históricos do Fluminense chegaram ao profissional já sendo titulares absolutos? Praticamente nenhum. Os grandes nomes de Xerém começaram entrando aos poucos, ganharam minutos, erraram, evoluíram, até conquistarem espaço naturalmente. É exatamente esse processo que parece estar em discussão agora. Mas antes de voltar nisso, existe outro detalhe que quase ninguém comentou. O Fluminense vive um momento complicado ofensivamente. O time cria, desperdiça chances, empata jogos consecutivos e a torcida cobra mudanças praticamente toda a rodada. Nesse cenário, muita gente imaginava que esse seria justamente o momento ideal para testar alguns garotos da base. Só que isso não aconteceu. E essa ausência acaba fortalecendo ainda mais a interpretação da fala do treinador. Porque uma coisa é não colocar um garoto quando o time está voando. Outra completamente diferente é manter jogadores que vivem má fase enquanto os meninos continuam sem oportunidade. E aí surge uma pergunta inevitável. Será que o problema é falta de qualidade ou falta de confiança? Essa talvez seja a maior dúvida da torcida hoje. Agora existe outro ponto que torna essa discussão ainda mais delicada. Xerém nunca foi apenas um centro de formação. Ela faz parte da identidade do Fluminense. Ao longo dos anos, o clube revelou jogadores que decidiram campeonatos, salvaram temporadas e ainda geraram receitas milionárias. Ou seja, quando um treinador deixa de utilizar jovens, a consequência não fica apenas dentro das quatro linhas. Ela pode atingir diretamente o patrimônio do clube. Porque jogador sem minutos também perde valor de mercado. E isso muda completamente a conversa. Só que existe um detalhe que pouca gente percebeu. Talvez o Beldia não esteja dizendo que não gosta da base. Talvez ele simplesmente tenha um perfil diferente. Ao longo da carreira, ele nunca ficou conhecido por lançar muitos jovens. Sempre preferiu jogadores mais experientes, mais prontos, mais confiáveis. E isso levanta outra questão importante. Até que ponto esse perfil combina com um clube como o Fluminense? Porque existem clubes que vivem contratando. O Fluminense, historicamente, também vive revelando. E essas duas características precisam caminhar juntos. Caso contrário, surge um conflito. Enquanto isso, a torcida continua vendo os jogadores do elenco principal receberem sequência, mesmo atravessando fases complicadas. E toda vez que isso acontece, a pergunta volta: onde estão os meninos de Xerém? Será que realmente nenhum deles pode ajudar, nem entrando durante o segundo tempo? Ou eles simplesmente ainda não receberam essa oportunidade? Essa talvez seja a parte mais sensível dessa discussão, porque ninguém está pedindo para transformar um garoto em titular absoluto da noite para o dia. O que boa parte da torcida pede é oportunidade, minutos, experiência. Afinal, nenhum jogador evolui apenas treinando. Existe outra consequência que merece atenção. Quando os jovens percebem que o caminho para o profissional fica praticamente bloqueado, naturalmente começam a surgir propostas. Empresários pressionam, outros clubes aparecem. E muitas vezes, o Fluminense acaba perdendo talentos antes mesmo de descobrir o verdadeiro potencial deles. Esse talvez seja o maior risco. Não perder um jogo, mas perder uma geração inteira.
Agora, voltando à frase do treinador. Talvez ela nem tenha sido dita com essa intenção. Só que no futebol, principalmente em um clube como o Fluminense, algumas declarações ganham um peso enorme. Porque Xerém representa muito mais do que uma categoria de base. Ela representa uma filosofia, representa uma tradição construída durante décadas. E qualquer mudança nessa cultura naturalmente gera preocupação. No fim das contas, essa discussão não é apenas sobre Zubeldia. Também não é apenas sobre um garoto específico. Ela fala sobre qual caminho o Fluminense pretende seguir nos próximos anos. Continuar apostando na identidade que fez o clube revelar tantos jogadores importantes ou priorizar um modelo baseado quase exclusivamente em atletas prontos? Essa resposta talvez ainda demore para aparecer, mas uma coisa parece certa. Enquanto os resultados não melhorarem, cada coletiva do treinador será analisada ainda mais de perto. E qualquer nova declaração sobre Xerém certamente voltará a incendiar esse debate. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o treinador do Fluminense hoje, manteria prioridade nos jogadores mais experientes ou começaria a dar espaço para os garotos de Xerém, mesmo sabendo que eles ainda precisam amadurecer? Escreve aqui nos comentários, porque essa discussão está longe de terminar.